de número 2, Êxodo capítulo de número 2. Nós temos, graças a Deus, bastante pessoas aqui no chat do YouTube da nossa igreja. Vou falar quem não está aqui, tá, irmãos? O Roger com a família lá, Sandra, o Ian, a Ruth Alves, a Ruth Mara, a Janete Medeiros, a Thalita com o Gustavinho lá, a Silvana, Yasmin, a Andréa Penteado, o Dimas com a Ana, que estão aqui online e presencialmente, a Silvia, deixa eu ver quem mais, a Mara Araújo, deve ser a Mariana, amor? A Mara Araújo, a Rosa, o Gerson também, amigo do Dimas, a Rosa, que é lá de Rio Preto. Está frio lá também em Rio Preto? A gente não está mais acostumado com isso, né, irmãos? Eu já estou há 8 anos aqui em Ribeirão. Eu acho que é a segunda vez que a gente pega um frio gostoso igual a esse. Mas não é fácil, não. Deixa eu ver quem mais. Eu acho que é isso. O Gerson, que também já deixou o seu pedido de oração aqui. Vamos, então, ler a palavra. É do versículo 1 ao versículo 10 de Êxodo, capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. Armando o menino, ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ame e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: Porque das águas o tirei. Hoje eu queria falar um pouquinho desse grande personagem chamado Moisés. Um homem que teve um papel fundamental para resgatar e tirar o povo do Egito, lá da escravidão. A gente olhando isso, é lógico que a gente fica feliz com grandes feitos que Moisés realizou. Só que eu quero que você enxergue nessa noite as circunstâncias adversas que Moisés enfrentou. E, principalmente, saber que mesmo diante das situações adversas que Moisés enfrentou, Deus tinha um propósito na vida dele e o propósito de Deus não falhou. Deu para entender? Então, mesmo diante de circunstâncias amargas, difíceis, Moisés não desanimou, mas ele creu que Deus tinha um propósito maior na vida dele, e assim então Deus cumpre o propósito na vida de Moisés e na vida também de todos os judeus ou os israelitas da sua época, tá? Então Moisés é um exemplo de alguém que tinha motivos para desistir, circunstâncias contrárias, circunstâncias adversas, momentos difíceis. Vamos relatar alguns rapidamente dessa vida aqui. Se a gente olhar para a vida dele, primeira coisa que a gente entende é que Moisés ele foi adotado pela filha de Faraó. Ele foi um filho adotivo. E qual foi o cuidado diante de Deus, ou diante de Moisés, que Deus teve para com ele? Que mesmo sendo adotado, quem criou Moisés? A mãe dele. Percebe, irmãos, que mesmo na dificuldade, Deus, Ele cumpre o propósito que Ele tem na minha vida e na sua vida. Ele não abandona.
Esse menino era para ser criado pela filha de Faraó, só que ela não tinha condição. A irmã dele que viu esse episódio, ela fala, olha, eu conheço uma mulher que pode cuidar desse menino. Mas era quem? A própria mãe dele. E ele criou, e Deus assim cumpriu o propósito na vida de Moisés. O que mais que ele tinha? Ele, além de ser adotado ali, Moisés depois na vida adulta, ele passa também a ser educado na cultura egípcia. Ele podia também ter se tornado uma pessoa arrogante diante dos seus irmãos judeus. Ele podia ter se tornado alguém que falasse, eu estou numa posição mais alta e agora eu não preciso mais desses judeus aqui, da minha família e assim por diante. Mas Moisés, ele permanece firme naquilo que Deus havia colocado no seu coração. Nem a arrogância e nem mesmo essa questão de ser adotado impediram de Deus cumprir o propósito que ele tinha na vida de Moisés. Quando Moisés cresce, ele visita também o local onde trabalhavam os seus irmãos hebreus, e ele vê que um egípcio estava espancando um hebreu. O que Moisés fez? Vai lá e mata o egípcio. E o interessante dessa história é que ele levanta a ira de Faraó e Faraó vai atrás para matar também, ou para sentenciar Moisés. E o que acontece? A gente conhece a história, não conhece? Ele se refugia, Faraó não consegue matar, e ele passa, se eu não me engano, 40 anos distante da terra do Egito, e Deus aparece no meio de uma sarça ardente e fala, Moisés, eu quero que você volte para libertar o meu povo da escravidão. Irmãos, quando Deus tem um propósito na nossa vida, pode acontecer o que for, pode acontecer o que for, Ele vai cumprir aquilo que Ele deseja na minha vida e na sua vida. Por mais que as nossas histórias sejam amargas, por mais que as dificuldades são gigantes na nossa vida, mas Deus vai cumprir o seu propósito. Eu fiquei pensando nessa palavra que eu preparei hoje à tarde, e eu lembrei de uma experiência que eu tive com a Ana, quando a gente pegou Covid. Ela, na esperança, de tentar fazer com que eu relaxasse um pouquinho a cabeça, ela comprou um quebra-cabeça. Eu sou pioiento mesmo, e ansioso. E ela compra um quebra-cabeça de 1000 peças. Quando eu peguei aquele quebra-cabeça, fiquei desesperado. Começou a me dar suor na mão, e eu fiquei mais ansioso do que eu já estava. Por quê, irmãos? Porque eu não estava pensando no final da obra. Eu estava pensando como que eu ia ou iria resolver aquele problema que era montar o quebra-cabeça. Por que eu estou falando isso? Porque as circunstâncias, muitas vezes, faz com que eu e você enxerguemos as situações igual eu enxerguei o quebra-cabeça. A gente olha e a gente não consegue ver o futuro, não é verdade? A gente olha e não consegue enxergar o final das coisas. E eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo da história de Moisés, porque a história de Moisés já aconteceu. E é muito fácil a gente contar a história que já aconteceu. Vocês concordam comigo? Mas e nós que estamos passando na história ainda? E que não tem o final de todas as coisas? Como que a gente vai crer nesse plano de Deus? Como que a gente vai entender que o propósito de Deus não falha? Hoje, ali, participando do velório do Eduardo Cabe, como uma mãe vai olhar num futuro se ela perde um filho de 14 anos? Como? Um pai de família que está desempregado, ele vai olhar para o futuro e falar assim, puxa vida, os propósitos de Deus são os melhores para a minha vida. Não consegue. E aí, irmãos, que entra o X da questão que eu quero hoje falar ao seu coração. Nós não enxergamos o aqui e agora. Aliás, nós só enxergamos o aqui e agora. Deus enxerga o futuro. E é nisso que eu devo colocar a minha fé, ou basear a minha fé e a minha vida com o Senhor. Por mais que eu não enxergue o futuro, ou o final do quebra-cabeça, que hoje está lindo, e nós já colocamos num quadro para colocá-la num cômodo da nossa casa, Deus, Ele já sabe o fim, a gente não, mas a gente deve descansar nisso.
Quando Moisés enfrenta as dificuldades, ele tem que fugir, ele tem que ficar numa outra terra e depois voltar para libertar o povo judeu, os israelitas, Deus já sabia de tudo isso. E esse é o grande segredo da minha vida e na sua vida com Ele. A gente tem que saber que apesar de nós não termos o controle das circunstâncias nas nossas mãos, Deus tem o controle das circunstâncias nas nossas mãos. Porque, irmãos, muitas vezes a vida ela dá uma agitada, uma bagunçada. E a gente fala, Senhor, eu não dou conta disso. Sai do controle das nossas mãos. Quer ver um exemplo bem fácil com isso? É a nossa saúde. De repente você está com saúde, está vivendo e logo aparece uma doença. E você tem que tratar essa doença. Foge do controle das suas mãos. Agora, eu tenho que descansar, que Deus tem um propósito com tudo que Ele faz. Tudo. Uma enfermidade, uma doença, um desemprego, uma falta de alguma coisa na nossa vida. Um problema que a gente passa, Deus tem um propósito com tudo isso que está acontecendo com você. Mesmo caçado por Faraó, ele não morre, porque Deus tinha um propósito. Ontem ouvindo, eu coloco o áudio no meu celular da Bíblia falada, e eu estava vendo aquela história de Paulo, quando foi picado por uma cobra. Lembra que ele chega de um naufrágio, eles param numa ilha, e aí eles estão ali em volta de uma fogueira, de repente uma cobra pica Paulo. Dá uma picada nele. As pessoas ao redor falam assim, agora ele morre. Que ele agitou tudo e agora ele vai morrer. Diz que ele sacudiu a cobra ali, e aí todo mundo ficou com medo, esperando a morte de Paulo. O que aconteceu com ele? Ele não morreu com a picada de cobra. Aí os homens falaram assim, esse cara aí ele é um Deus aqui na terra. Paulo não era Deus, irmãos, é que o Deus a quem Paulo servia tinha um propósito na vida dele. E é aí que está a grande diferença. Não importa o que vai acontecer, hoje, o aqui e o agora, porque Deus tem um propósito eterno na minha vida e na sua vida. Assim com Paulo e com cada um de nós. E ainda que tenha sido entregue à corte, ali Moisés, ele não abandonou também as suas origens, ele não se tornou alguém arrogante. Embora fosse adotado pela princesa, que a filha de Faraó, ele foi criado pela sua própria mãe. Deus não deixa nada passar em branco, irmãos. Quando Ele tem um propósito, Ele vai cumprir esse propósito, quer queira ou nós não queiramos, Ele vai cumprir. Deus tinha esse propósito para a vida de Moisés de libertar o povo da escravidão do Egito. E isso iria se cumprir. Tanto é que quando Moisés foi chamado na sarça ardente pelo Senhor, ele falou assim, Senhor, eu não vou, porque eu sou um homem de palavras pesadas, e quem sou eu para ir resgatar o povo judeu ali? E ele falou assim, você vai chegar lá para Faraó e você vai dizer que o grande eu sou te enviou para libertar o povo. Com tantas desculpas que Moisés deu, Deus cumpriu o propósito que ele tinha na vida dele. O que eu quero dizer, irmãos, é que não importa o que você está passando hoje, Deus há de cumprir o propósito dele na sua vida. Não fique perdido nas coisas terrenas, nos problemas, nas circunstâncias. Olhe para aquilo que Deus prometeu a você que Ele vai fazer e Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Assim como Deus tinha um propósito para a vida de Moisés, Deus também tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Talvez não seja esse algo tão grandioso, de libertar o povo da escravidão, foi milhões de pessoas, mas Ele tem um propósito específico para você e para mim. E é nisso que a gente tem que basear a nossa vida e a nossa fé. Eu gostaria que vocês abrissem em 2 Coríntios capítulo de número 4, para que a gente possa entender isso, de nós não olharmos para as circunstâncias. Olha o que diz a palavra em 2 Coríntios, capítulo de número 4. No versículo de número 16, vamos lá. Eu vou concluir com esses 3 versículos aqui, mas eu quero que você preste muita atenção
Ainda a gente tem alguns minutinhos, mas eu quero que você entenda o que Paulo está falando para nós aqui também. Diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E o versículo 18, que é o principal. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Sabe o que Paulo está querendo dizer para mim e para você? Que eu não devo desanimar diante das lutas que eu estou passando. Eu não devo desanimar. Ele fala assim, não desanime. Pelo contrário, se o seu homem exterior se corrompe, o interior, que é aquele que confia em Deus, ele se renova a cada dia. No 17 ele fala, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Sabe o que Paulo está dizendo? Que as circunstâncias, que as tribulações, elas são leves e momentâneas comparadas àquilo que nós teremos na eternidade. É difícil de nós compreendermos isso, porque a gente vive normalmente, tá, irmãos, por aquilo que a gente vê. A gente vive por aquilo que os nossos olhos estão contemplando e pelas experiências que eu e você estamos vivendo na nossa vida. Vou dar um exemplo disso, bem prático e simples. Se eu estou apertado financeiramente, vamos ser sinceros aqui, você não precisa mostrar que você é bom para ninguém. Quando a gente está apertado financeiramente, você fica feliz? Você acorda e fala, nossa, graças a Deus estou apertado, aleluia, não vou conseguir pagar minha conta hoje de água, de luz. Ninguém acorda assim, ninguém. Eu acho, né? Senão você precisa ir num psiquiatra para ver se está tudo normal na sua vida. Mas, irmãos, o que eu estou querendo dizer aqui, né? Para a gente tornar leve as coisas. Eu devo entender que essa luta, não é comparado, assim, nada àquilo que Deus tem preparado para nós. É um problema? É. Mas não se compara àquilo que Deus, no seu propósito eterno, tem preparado para mim e para você. Tem gente que fica depressiva porque, depressiva modo de dizer, tá? Fica triste porque quebra uma unha, que é um negócio do nosso corpo que vai crescer de novo. Tem gente que perde alegria por coisas pequenas, leves, irmãos. Hoje eu fui no velório do Eduardo e eu falei assim, isso é um problema, isso é uma dor. O desemprego é ruim? É, mas, gente, você perdeu um filho de 14 anos. E a gente começa a pegar essas coisas e Paulo fala assim, muitas coisas são leves. E a gente que coloca peso em algumas coisas. Você já pensou, irmãos, que a gente já está quase 2 anos na pandemia e a maioria de nós estamos bem alimentados. A gente tem uma casa para morar. Você está aqui com saúde assistindo o culto. As pessoas estão em casa assistindo pela internet, olha que bênção. Tem a internet lá que está pegando o sinal, né? Que não é roubado do vizinho. Está lá assistindo o culto online, está ali. Muitas coisas são leves. E outra coisa que Paulo fala é que elas são momentâneas, nenhuma luta dura para sempre. Nenhuma luta dura para sempre. Ontem, quando deu aquele tempo nublado aqui em Ribeirão, eu e a Ana fomos fazer uma visita e voltamos para casa, o céu estava vermelhinho, tempo chuvoso, aquela garoinha fina. Se a gente olhar só para esse tempo, a gente ia tomar uma base que o dia de hoje seria de que maneira? Nublado também.
Fui dormir, estava tudo fechado, previsão de frio, de chuva, e disso, daquilo. Aí você acorda, o sol está brilhando. Por que eu estou falando isso? Porque assim são as tribulações que nós enfrentamos na vida. De repente está tudo escuro, você está desanimado, está triste. E Deus, com a sua misericórdia e graça, Ele faz novas algumas coisas na nossa vida e nos dá novamente alegria no coração. É leve, é momentâneo, comparado àquilo que Deus tem reservado para nós na eternidade. E no versículo 18 ele diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem. Como é difícil de a gente aprender isso. A gente é muito preso naquilo que a gente vê, muito preso. A gente é preso em notícias, em matérias de jornais. A gente é preso num monte de coisa. Esses dias eu fui num lugar que mexe com carro aqui em Ribeirão, e eu falei com o vendedor, e eu falei, como que estão os negócios aí? Ele falou assim, olha, por incrível que pareça, as coisas estão girando. E ele falou assim, você viu aquela caminhonete ali? O cara pagou quase 200 mil reais naquela caminhonete ali. Eu não estou dizendo, irmãos, que o Brasil está na melhor fase econômica, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que muitas vezes a gente fica preso em notícias ruins e esquece das coisas boas que Deus tem feito para cada um de nós. Os nossos olhos muitas vezes estão se atentando nas coisas que são passageiras aqui nesse mundo. A gente não consegue enxergar com os olhos da fé. A gente se concentra numa luta, num problema, e a gente acha que é só aquilo, e não é. Deus tem algo maior preparado para cada um de nós. Por isso que Ele fala, não fique atento às coisas que você está vendo. Não fique preso. Não fique preso nas notícias, não fique preso nas circunstâncias que estão à sua volta. O que nós devemos fazer então? Ele fala assim, mas nas que se não veem, fique atento naquilo que você não está enxergando. Mas o que eu não estou enxergando, pastor? O que a gente não enxerga? O que a gente não enxerga? O que eu falei do quadro que a Ana propôs para que eu montasse o quebra-cabeça. O que a gente não enxerga muitas vezes é o fim. A gente está preso no meio, no momento, no hoje que a gente está vivendo. E aí, irmãos, entra uma palavra aqui, para eu concluir a mensagem, que se chama fé. Fé é acreditar naquilo que a gente não está enxergando com os nossos olhos carnais. Eu falar que essa mesa existe é fácil, porque eu estou vendo essa mesa. Eu falar que eu acredito que essa Bíblia existe é fácil, porque eu estou segurando a Bíblia. Fé não é isso. Fé é você crer naquilo que os seus olhos não estão enxergando. Eu não estou enxergando o que Deus está fazendo por mim. Assim, fisicamente eu não consigo enxergar. Mas espiritualmente, eu creio que Ele está fazendo. Fisicamente, é luto, é dor, é tristeza, é dificuldade financeira, é luta dentro da sua casa com a sua família. Mas pela fé, grandes coisas Deus está fazendo por cada um de nós. Isso é fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Moisés conseguiu chegar onde ele chegou e que Deus cumprisse o propósito na vida dele porque Moisés tinha fé. É certo que ele também era homem e tinha as suas fraquezas, mas ele foi o maior líder que Israel teve. E eu estou pregando sobre ele essa noite. Fé, irmãos, é acreditar em algo que Deus prometeu a você, sem que ainda isso tenha acontecido. Que você possa sair hoje da sua zona de conforto, ou daquilo que você está vivendo, né? Centrado naquilo que você enxerga, e que você coloque os seus olhos no Senhor. Atente para as coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais,
e as que se não veem são eternas. O que Deus tem preparado para nós, irmãos, a Bíblia fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam e servem a Ele. Isso é fé. Pastor, você vê isso? Não, mas pela fé eu acredito. Pela fé eu acredito que o propósito de Deus vai se cumprir, assim como se cumpriu na vida de Moisés e tantos outros personagens, bíblicos e até da nossa geração, vai se cumprir. Eu termino com o testemunho daquele humorista, o Jonathan Nemer, que lutou e está lutando até hoje em oração com a mãe dele, que ficou mais de 100 dias na UTI, e agora já está num quarto ali se recuperando da Covid. E eu acompanhava as postagens dele, porque eu estou falando de Moisés, que viveu há muitos anos atrás, né? Vamos trazer para nós aqui, um jovem de 36 anos, que tem orado pela sua mãe desde quando ela internou, e Deus a cada dia tem feito milagre na vida dela, e Deus tem feito milagre também na sua vida, e o propósito de Deus há de se cumprir, mas aprenda a viver por aquilo que os seus olhos carnais não enxergam, naquilo que Deus tem reservado para você, não só na eternidade, mas aqui também na terra. Deus já sabe o final do quebra-cabeça, e é um lindo quadro que Ele pintou para mim e para você. Vamos orar por isso? Feche os seus olhos um pouquinho. O Elton vai dedilhar uma canção aqui para nós, aproveitar que ele está aqui. E eu quero que você pense nas lutas que você está passando, mas de forma diferente. Não com ansiedade, com preocupação, com medo. Não olhando para as circunstâncias, mas tirando os seus olhos das circunstâncias, colocando os seus olhos no amor de Deus e na soberania de Deus para com a sua vida. Que você tire os seus olhos dos problemas, que você tire os seus olhos das dificuldades que você está enfrentando, das lutas que você está passando na sua vida, e que você coloque os seus olhos no Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Os tempos são difíceis, as lutas são grandes que nós temos passado, mas diante daquilo que Deus tem reservado para nós, se tornam leves, momentâneas, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Senhor Jesus, toque nos corações que estão aqui presentes, toque naquelas pessoas que estão assistindo também pelo YouTube da nossa igreja, que estão participando, melhor dizendo, desse culto. Fala ao coração dessa irmã, desse irmão, que o Senhor agora toque, ó Deus, naqueles que estão passando por grandes tempestades na vida. A mãe de Eduardo, o pai dele, a família dele ali, o Júnior, a Dani, os avós também do Eduardo. Deus, tem misericórdia dessa família, Senhor. Que o Senhor coloque a Tua mão de poder sobre eles nessa noite, que o Senhor possa curar, ó Deus, toda dor, que o Senhor possa consolar e confortar nos momentos de tribulação, de tristeza, que o Espírito Santo seja o consolo, o conforto, ó Deus, no apagar das luzes, ao deitar na cama, que o Senhor coloque a Tua mão sobre essas pessoas, sobre esses irmãos e irmãs que estão aqui presentes, sobre aqueles que ouviram essa mensagem pela internet. Ó Deus, que nós possamos colocar os nossos olhos em Ti somente, na eternidade, nas coisas que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus, e que saibamos que os Teus propósitos, as Tuas promessas, elas vão se cumprir na nossa vida. Pode passar o tempo que for, pode acontecer o que tiver que acontecer, nós descansaremos em Ti, na soberania e no amor que o Senhor tem por cada um de nós. Pai, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo essa noite, ó Deus. Renova a nossa esperança e a nossa fé na pessoa do Senhor Jesus. Oramos, ó Deus, agradecidos por essa palavra e por nós lembrarmos aqui, através daquilo que o Senhor falou conosco, de que o Senhor é fiel e que o Senhor há de cumprir
todos os seus planos e a tua palavra em nossas vidas. Oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir, eu sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Venha em meu favor e cumpra em mim o teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus do impossível. Deus que cumpre cada palavra, cada promessa na minha vida e na sua vida. Amém? Nós queremos orar aqui essa noite por algumas pessoas que entraram aqui no YouTube da nossa igreja. O Roger, que pede oração pela família, por ele, pela Sandra, pelo Ian, pela mãe dele, a Rita. A Janete também Medeiros, que pede oração pelo filho Rafael, que está hoje com a Covid. A mãe dela também, que está com o coração fraco, vamos orar por eles. A Ruth Alves pede oração pela família e por ela. A Silvia quer agradecer pela saúde da irmã dela. Acho que é isso, agradecer pela vida, melhor. E pela saúde, por tudo que Deus tem feito, pelos livramentos. E aí ela agradece pelo restabelecimento da saúde da sua irmã, pelo despertar da fé da filha dela, que Deus continue fazendo a obra. O Dimas pede oração por cura e libertação pela mãe, Dona Mercedes, Alexandre, Aparecido, Max, Edivaldo, Valdir, pela família da Rita, que perdeu a mãe hoje também. A Rita era da nossa irmã lá do Procópio, né, Dimas? O garoto Raul também, pelos empresários e pela vida dele. A Silvia também pede oração pela vida dela, pelos familiares, os membros da igreja, pela amiga dela Maria do Carmo e seu filho Henrique, pelo despertar da fé, libertação. A Rosa pede, deixa eu ver aqui, pede saúde a todos nós, pelos pastores. A Rosa também agradece a Deus pela vida, pelas graças recebidas. O Gerson pede, deixa eu ver aqui, continue guardando e abençoando os pastores da igreja, os irmãos. O Elton pede oração pela recuperação do pai também, e por todas as famílias que necessitam de socorro. A Ana pede pela avó dela, pela nossa avó Alice, a tia Fá, o tio Nilson, e para que Deus console a família Ocabe. Oração também pela André e pela Bia. A Rita também pede oração pela família, todos os membros da igreja e pela família dela. Deixa eu ver. E a Marilda, mãe da Sheila, pede oração pela saúde dela. Vamos ficar em pé, nós vamos encerrar o culto orando. Que Deus possa enviar provisão a essas pessoas. Muitas vezes, irmãos, o problema ele não é resolvido num estralar de dedos, mas isso não quer dizer que Deus não está trabalhando, tá bom? Isso é fé, é o que a gente não está enxergando com os olhos, e nós vamos crer que Deus vai agir em favor dessas pessoas que colocaram seus nomes aqui. Vamos fazer isso, vamos orar. Deus bendito e amado, nós colocamos
todos esses pedidos de oração diante do Senhor. Tantos nomes, tantas vidas, tantas famílias, pessoas que perderam seus entes queridos, que precisam de consolo, pessoas que estão enfermas, que precisam da cura e de um milagre do Senhor, pessoas que estão desempregadas, pessoas que pedem oração por cura, por libertação, pessoas que estão pedindo por seus familiares também, pessoas que estão pedindo pela nossa igreja, por nós pastores, líderes, por cada família que frequenta aqui a nossa igreja também. Entra com a tua provisão, Pai, nos empresários da nossa cidade, da nossa igreja. Entra com a tua provisão, ó Deus, sobre cada uma das nossas famílias também, abençoando, ó Deus, os pais, os filhos, abençoando os nossos irmãos, nossos avós, nossos tios, tias, a nossa parentela. Abençoa, Senhor. Abençoe também aqueles que estão trabalhando, assalariados, os profissionais autônomos, liberais. Abençoa, Senhor. Abençoe aquele, ó Deus, que tem, ó Deus, que está precisando de um milagre do Senhor ainda nessa noite. Eu sei que o Senhor pode fazer esse milagre, ó Deus. Pela fé nós cremos nisso, que o Senhor é o Deus do impossível. Aqueles que estão se recuperando também, como o pai do Elton e tantos outros, Pai, entra com a tua provisão, trazendo cura, libertação e o teu socorro em favor dessas vidas, Pai. E que o Senhor continue conosco, nos sustentando e nos fortalecendo a cada dia. Que o amor do nosso Pai, do Filho Jesus Cristo e que o conforto do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós hoje, para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Sabadão tem um culto lá na casa da Isabela. Fale com o Jean. Vocês que estiverem aí em casa também, fale com o Jean, que é o líder dos jovens da nossa igreja, e se programe para estar lá conosco, tá bom? Deus abençoe. Vão em paz em nome de Jesus.